Olá, tudo bem com você? No primeiro módulo de matemática financeira, os aspectos foram mais teóricos. Por sugestão, estou abrindo, né, um módulo de cases, ou seja, casos práticos. Então, se você tiver sugestão ah, de assuntos que te interessam, deixe nos comentários. Pois bem, ah, em matemática financeira, nós vimos descontos, como calcular um desconto em cima de um produto. Agora, a questão é, quanto você pode dar de desconto em uma mercadoria? Calcular o desconto é fácil, mas e a decisão de dar um desconto? Quanto? 10%, 15%, 20%? Então, aí, esse case, nós vamos trabalhar com um exemplo prático, simples, mas com esse objetivo, o objetivo de você poder calcular esse desconto, ou tomar a decisão de quanto dar o desconto, por quanto tempo. Então, vamos começar. Vamos imaginar um comércio de bolos. Imaginem um local onde a pessoa, né, pegue encomendas, os bolos são preparados, a pessoa, o cliente vai lá e retira o bolo que foi encomendado. Então, vamos entender, vamos partir do princípio que o preço de venda do bolo é de R$ 50. Para um bolo ser preparado e vendido, ele precisa de produtos, farinha, leite, ovos. Vamos imaginar que esses produtos custem R$ 9. Vamos imaginar que a pessoa que prepara os bolos, ela cobra por bolo, ou seja, um funcionário comissionado, né, vamos pensar assim, ele cobre por bolo R$ 10, já incluso encargos sociais. A embalagem vai ser R$ 6. Ou seja, esse custo total, 9 mais 10 mais 6, R$ 25. O imposto sobre a venda, vamos trabalhar ele com 5%. Veja, entenda, isso depende de cada empresa. Se for lucro presumido, você tem um valor. Se for lucro real, é outro. Se for MEI, é outra. Então, outra forma. Aí, então, o que você precisa ver com o seu contador? Como é feita a tributação do seu produto. Neste exemplo, R$ 5 de imposto sobre a venda. Desembolsos mensais, ou seja, a pessoa, esse comércio vai preparar os bolos, né? E mensalmente a proprietária deseja uma remuneração de R$ 5.000. O comércio, além da profissional que prepara os bolos, ou seja, que cobra por bolo, possui uma funcionária com salário mais encargo social de R$ 2.500. Energia elétrica, água e gás, R$ 400 por mês. Aluguel, R$ 825. Esses valores, vamos assim, estou colocando eles quebrados, né, para ficar depois mais fácil. Se eu colocar lá, água é 400, aluguel é 400, muitos valores iguais, fica difícil para você entender, né, lá na frente. Então, por isso, essa diferença. A proprietária deseja que, no final de cada mês, haja um lucro de R$ 1.400, ou seja, ela vai trabalhar com esse objetivo. Quero que sobre R$ 1.400 por mês. Com esses números, você pode calcular o número de bolos necessários para alcançar esse lucro desejado. Então, essa quantidade, vamos chamar de Q, vai ser igual ao custo fixo mais o lucro desejado dividido pelo preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Custo fixo são os 5.000 que a proprietária deseja, os 2.500 da funcionária mais o encargo social, 400 de água, luz, 825 de aluguel, ou seja, o custo fixo total seria de R$ 8.725. O preço de venda, nós temos que tomar um cuidado, né? Que esse preço de venda deve ser líquido de imposto, ou seja, eu preciso retirar o imposto. Lembrando lá do desconto do módulo 1, eu tenho que o P, ou seja, o valor, né, sem imposto, vai ser igual ao valor inicial,
que multiplica 1 menos I. 50, que multiplica 1 menos 0,05. Lembre-se que 5% de imposto. Ou seja, o preço de venda líquido do bolo, R$ 47,50. E o custo variável unitário, como ele é calculado? São os 9 de produtos, mais o 10 de mão de obra, mais 6 da embalagem. Ou seja, o custo variável unitário será de R$ 25. Então, a quantidade, 8.725, que eram os custos fixos, mais 1.400, que a proprietária deseja de lucro, dividido pelos R$ 47,50, que é o preço de venda líquido de imposto, menos os R$ 25, que é o custo variável unitário, ou seja, 450 unidades. Ou, em outras palavras, para alcançar todos esses objetivos, esse comércio precisa vender mensalmente 450 bolos. Bom, vamos ver se sobrou mesmo R$ 1.400, se a empresa conseguiu vender os 450 bolos. Então, vendas, 450 vezes 50, 450 número de bolos, R$ 50 preço de venda, 22.500. Em seguida, imposto de 5%, 1.125. Vendas líquidas, 21.375. Menos o custo. Lembra que o custo do bolo é de R$ 25 por unidade? 450 vezes 25, custo 11.250. Lucro bruto, então, 21.375 menos 11.250, 10.125. Custos fixos, está lá nos slides anteriores, 8.725. 10.125 menos 8.725, 1.400. Então, o deu certo, ou seja, o lucro está correto, né? A quantidade está correta. Vejam, vamos imaginar que o comércio só conseguiu vender 425 bolos, né? Ou seja, cobriu o custo variável, cobriu o custo fixo e rendeu um lucro de 1.400. Se a previsão é vender somente os 425 bolos, quanto você pode dar de desconto? Pense assim, você pode dar de desconto o lucro. Por exemplo, vou tirar o lucro, imaginando lucro zero, né? É uma forma. Você também pode pensar assim, bom, a proprietária está em época de crise, então de repente ela resolve baixar o seu prolabore, o seu salário de 5.000 para 4.000. Então você abaixou também. Então o teu custo fixo mudou, você não quer mais lucro. Então vamos partir desse princípio. O lucro zero e a proprietária vai tirar somente R$ 4.000 de salário. Vamos recalcular, vamos ver quanto ela pode dar de desconto. O lucro, a proprietária resolveu deixar zero. Dos custos fixos, ela resolveu baixar a remuneração dela de 5 para 4.000 reais, ou seja, de 8.725 passou para 7.725. O custo permaneceu, né, o mesmo, 450 bolos a R$ 25 de custo por bolo, 11.250. Ou seja, o lucro bruto mais o custo, né, vai dar o quê? As vendas líquidas de 18.975. O imposto de 5% vai ser 994 e as vendas brutas totais de 19.974. Dividindo 19.974 por 450, nós vamos ter o quê? R$ 44,40 por bolo. Ou seja, a proprietária pode dar um desconto de até R$ 5,60, vendendo por R$ 44,40. Quanto é isso? Um desconto de 11%. Então,
Esse seria o desconto possível caso ela optasse em reduzir o seu lucro para zero e tirar ainda R$ 1.000 da sua própria remuneração. Voltando à situação original com o preço de venda em 50. Se vender 450 bolos, terá um lucro de R$ 1.400. Agora vamos imaginar que ela já tenha vendido 450 bolos até o dia 25 do mês, ainda tem 5 dias para acabar o mês. Ela pode dar um desconto especial? Imagine que ela está querendo conquistar um cliente novo, um cliente potencial. Quanto ela poderia dar de desconto, né, para esse cliente especial, sendo que ela já cobriu todos os seus custos fixos? Teoricamente, ela poderia vender o bolo pelo preço de custo, tirando os impostos. Então, pensa assim, vendi tudo, né? Já cobri meus custos fixos do mês, dali para frente eu posso pensar em um desconto especial para conquistar novos clientes. Se não der nenhum desconto, o lucro vai aumentando. Tá? Mas, de repente, em épocas de crise, pode ser que seja interessante fazer algumas promoções do tipo. Uma rede de supermercado, há muito tempo atrás, usava essa política. Eles abriam, se eu não estou errado, de segunda-feira, da meia-noite às 6, e proporcionavam e ofereciam lucro zero. Ou seja, eles só cobriam os custos variáveis, porque supostamente os custos fixos já estavam cobertos. É uma forma de você atrair cliente, é uma forma de você ser competitivo, né? Então, quando você tem lá um determinado volume que você deseja vender, você precisa acompanhar com bastante cuidado, com bastante critério, se seus custos fixos já foram cobertos. Se já foram, você pode abaixar mais o teu preço de venda. Mas cuidado, tá? Se o teu custo fixo não estiver coberto, descontos muito grandes podem te dar prejuízo. Pense bem no assunto, ok? Lembre-se, deixe comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver no próximo case. Um grande abraço e até lá!